A paz do Senhor, povo santo, aqui quem fala é o pastor Jean. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Jesus era Deus? Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos nesse momento. Você que tem a sua Bíblia, eu quero que você pegue nesse momento a palavra de Deus. Eu quero que você abra em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e o verso 1 da palavra do Senhor que diz assim, ó: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amados, uma das leis da interpretação da Bíblia é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ela se explica por si só. Então, para você entender o que era este verbo no verso 1, você vai ler um contexto. Quando você chega no versículo 14, a Bíblia diz assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. O Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que era o unigênito do Pai? Jesus, que veio cheio de graça e de verdade. Então, no verso 1, esse verbo é Jesus. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo. Você se lembra que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. A palavra é o verbo é Jesus. Ou seja, Jesus participou no momento que Deus criara as coisas. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. Escute. E o verbo era Deus. Então a Bíblia está de uma maneira muito clara relatando que o verbo, que a palavra, que Jesus era Deus. Isaías 9,6 diz assim, ó: O menino nos nasceu e o filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse menino que nasceu é Jesus. A Bíblia vai dar 5 nomes a ele nesse versículo da palavra de Deus. Maravilhoso, Conselheiro, o terceiro nome, ó, Deus Forte. Mais uma vez a Bíblia está dizendo que ele era Deus. A Bíblia está nos dando autoridade para reconhecer a Jesus como uma divindade, como um Deus, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Terceiro nome, Deus Forte. Lá em Hebreus, capítulo 1, e o verso 6, eu quero ler para os irmãos, diz assim, ó: E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então a Bíblia está dizendo que Deus, ele manda que os anjos adorem o Filho, ou seja, adorem a Jesus. Se Jesus não fosse Deus, jamais os anjos poderiam adorar a ele. Mas como ele é Deus também, é por isso que os anjos adoram a Deus. Só Deus é que pode receber adoração. Você está entendendo, compreendendo? Versículo 8 também diz assim, ó, de Hebreus capítulo 1. Mas do Filho diz, Deus falando, ó Deus. Perceba, ó Deus, o próprio Deus, ele reconhece Jesus como uma divindade. Mas do Filho diz, Deus falando, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém, meus amados? Então é muito claro que Jesus também era uma divindade. É como um casamento. São duas pessoas diferentes, quando se unem, se tornam uma só carne. Assim é o Espírito de Deus, assim é Jesus, assim é Deus. Eles são pessoas diferentes, mas eles vivem um no outro. Amém? Os três são uma divindade. Há uma submissão, como num casamento. Você observa num casamento que a esposa, ela é submissa ao seu marido, por mais que eles se tornaram uma só carne. Mas ela se submete à autoridade do seu marido. Assim era Jesus diante de Deus. Você vai observar em várias passagens que tudo que Jesus ia fazer antes, ele dava graças ao Pai. Ele tinha uma submissão diante de Deus. Mas os três são uma divindade, os três são Deus, ou seja, como para entrar no tema que eu coloquei para os irmãos no começo, Jesus com toda certeza é Deus, é uma divindade. Compartilhe a nossa mensagem, se inscreva no nosso canal e que Deus mais e mais abençoe a sua vida.